Gente, deixa eu falar pra vocês como é que funciona a violência psicológica. A violência psicológica funciona da seguinte forma. Primeiro, você é privado de tudo. Você não pode ter contato com o mundo externo. Você não pode ter amigos, tá? Não pode, porque ninguém presta. Todo mundo que anda com você, se aproxima de você, é pra querer o seu mal, é pra querer coisa... Em alguns casos até é verdade, né? Mas a violência psicológica, ela vai se dando assim. A pessoa, ela sempre vai te diminuindo, ela sempre vai dizendo que você não é nada, que você não é isso. Ela não te dá liberdade de escolha, ela não deixa você viver a sua própria vida, que eu acho que é o ato mais cruel, é você não viver a sua própria vida e ter que se basear a sua vida na escolha do outro. Que o outro é mais sujo do que pau de galinheiro, tá? Ele não é tão limpo assim não, quanto ele se diz e quanto ele passa ser tão limpo assim. Muito pelo contrário, ele é mais sujo do que pau de galinheiro. E essa violência, ela vai se dando ali, ó, sabe, no dia a dia. Você sendo menosprezado, você sendo escravizado, porque você é forçado ao trabalho, mas você não é, ninguém força eles a pagar o seu salário, tá? Eles acham que você não é digno do seu salário, mas você tem que trabalhar para um prato de comida. Você tem que trabalhar para poder dormir. Você tem que trabalhar para isso, você tem que trabalhar para aquilo, mas receber não, você não é digno não. Na hora de te pôr para trabalhar, querido, na base da pancada. E vai mexendo com a sua cabeça e vai te afastando de tudo. E você não pode andar com ninguém, você não pode conversar com ninguém. E muito disso dessa prisão vai por quê? Porque as pessoas do mundo externo, de fora, podem te alertar e podem te acordar disso. E fazer você enxergar aquilo que você não está enxergando, que você vive naquele ciclo vicioso. Eu sofri todos os tipos de abuso que poderiam existir na face da terra. Abuso físico, meu corpo foi violado. Eu sofri abusos psicológicos, que foram os mais cruéis da vida. Olha que graça. Ela tá nervosa, gente. Ai, tá nervosinha. Eu passei por tudo isso. Por toda a exposição. Eu fui desrespeitado, eu fui desmoralizado, eu fui agredido, sabe? Eu fui desmentido durante muitos e muitos tempos. E eu lembro que chegou uma situação na minha vida que eu falei com Deus assim, eu não posso mais continuar convívio com essas pessoas. São pessoas ruins, perversas. Elas são, sabe? E se intitulam pessoas muito boas. E os estudos vão comprovar, como eu já falei aqui em muitos casos, sobre o narcisismo, que o narcisismo, a pessoa ela consegue destruir a tua mente. E você, ela destrói uma parte do teu cérebro que você não sabe o que é conviver mais com as pessoas. E você não sabe como é viver, tá? Você não sabe o que é viver. E você tem que reaprender. A terapia vem pra isso, pra você reaprender a viver. E aí como é que você fica no meio de pessoas que mentem o tempo todo, que estão ali só com o intuito de te prejudicar, que querem tirar tudo que você tem, tá? Porque elas não têm o mesmo caráter que o seu. Elas não são capazes de dizer a verdade, elas não são capazes de assumir aquilo que falam, entendeu? Na rua elas se mostram uma coisa e em casa elas se mostram outra, né? Eu acho que a maior crueldade que alguém pode passar nessa vida é viver com pessoas narcisistas. E você não consegue perceber todo aquele tipo de comportamento abusivo. E o narcisista, ele tem prazer em te expor perto dos outros. E toda vez que você vai estar perto de alguém, ele vai dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você não manda nada, que aqui você não tem nada. É sempre assim. E toda vez que você vai tentar expor o narcisista, ele sempre vai dizer que você inventa histórias. Porque é só a narrativa dele que é verdade. É só a narrativa dele que é um sofrimento. Não, você sofreu? Não, nós que sofremos, tá? Com a sua escolha. Porque você escolheu esse tipo de vida e nós sofremos. Mas nós que te batemos, nós que te jogamos para fora, nós que te humilhamos, nós que pusemos você diante de tudo e de todos, deixando bem claro que no nosso meio você não significa nada, né? Diploma, aqui você pode ter diploma. Seu diploma pra quem não significa nada, tá? Aqui você é peão. Aqui você não vale um centavo. E aí você imagina você ouvir tudo isso das pessoas mais próximas de você. Que você não é nada, não só você ouvir, mas as pessoas que estão com você. Todos os seus colegas.
E as pessoas de fora que estão andando com você, elas vão se afastando, porque falam, essa família é muito doida. É uma família muito louca e eu não posso ficar nisso, porque assim, além de prejudicar o próprio sangue, a família ainda vai acabar arrastando a gente por isso. E eles são cheios de justiça, tá? E eles pintam, o que eu acho mais engraçado aqui é que eles pintam uma santidade, uma integridade, sabe? Uma justiça que eles nunca tiveram, sabe? Ainda querem te calar, tá? Porque se sentem ofendidos quando você expõe. Mas eu não tô nem aí, né, querido? Eu tô aí pra expor os narcisistas mesmo. Eu estou muito chocado, não são capazes de assumir as próprias coisas que falam. E proferem o nome de Deus assim, sabe? Gente, o pior de tudo é como eles proferem o nome de Deus. Tudo é por Deus, para Deus. E Deus não está em nada do que eles fazem. Nada. Não são capazes de perdoar. Não são capazes de reconhecer que erram. Isso eu vim brigando durante muito tempo. Sabe? Só o reconhecimento. Porque eu tive muitas mudanças na minha vida, porque eu tive que reconhecer que eu errei. E Deus mudou muita coisa na minha vida e me abençoou muito. Eles distorcem até mesmo a palavra de Deus. Sabe? Uma vez eu ouvi que se eu quisesse a graça de Deus, eu teria que me esforçar, merecer, que Deus não ia me dar a graça dele assim, não. Ao contrário da Bíblia. Que a Bíblia diz que a graça, ela é um favor que eu recebo, mas que eu não mereço. Que é bênção. Tem que ir pra igreja. Tem que correr atrás das bênçãos, meu filho. Tem que correr. Aí a Bíblia vem e diz, eu não preciso correr atrás das bênçãos. Elas irão me alcançar. E aí só quem tem um coração humilde, quem tem um coração perdoador consegue. Lá na parábola do credor e do devedor, que tinha 2 devedores, um devia 50 e outro devia 500. Como os 2 não tinham como pagar, o credor perdoou ambos. E aí Jesus perguntou para Simão, Simão, como não tinham como pagar, perdoou ambos. E eu te pergunto, quem mais amou? Aí Simão falou assim, mestre, tenho para mim que quem mais amou foi quem mais perdoou. Quem mais perdoou. Aí ele, julgaste bem, Simão. E só agora eu entendi isso. Se alguém não te perdoa, não aceita os seus defeitos, é porque ela não te ama. Entre falar que te ama e te amar de verdade, gente, há um abismo muito profundo, sabe? O amor, ele não machuca, o amor, ele não fere, o amor, ele não humilha, ele não constrange. Se você se sente constrangido, é porque você não está sendo amado. Ele não te expõe. Muito pelo contrário, ele tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus, é a palavra de Deus. E muitos carregam essa capa que vive uma vida com Deus, sendo que não vive. Entre você falar que vive com Deus e você realmente viver a vida de Deus, sabe? Eu não tenho arrependimentos na minha vida, porque Deus sabe que mesmo eu com todos os meus erros, com todas as minhas imperfeições, mesmo no mundo, lá, a minha atitude, o meu comportamento era um comportamento de Cristo do que estava na Bíblia, muito diferente daqueles que estavam na igreja, orando, jejuando, como Jesus falou, expulsando até demônios, sabe? E as pessoas querem imputar em você ir pra igreja, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja, não tem que ir. A igreja não vai resolver o meu problema. Não é o tempo físico que vai resolver o problema, porque não resolveu o seu, meu amor. Você não foi capaz de ter empatia. O propósito que Jesus veio à Terra foi por causa disso. As pessoas estavam cheias de justiça. Elas queriam que a lei se cumprisse para todos, menos para eles. Esse foi o propósito de Jesus. E essas pessoas, elas não conseguem ter essa compreensão. Mas, só depois de muito tempo, quando você consegue enxergar que você estava num relacionamento abusivo, aí que você vai ver. Você consegue enxergar os prejuízos que você teve e alguns deles são irreversíveis. Você nunca mais vai recuperar a sua alegria, a sua autoestima, né? E as feridas vão sempre te perseguir, principalmente pelas palavras mais cruéis que você ouviu. Eu não te quis, eu preferia que tivesse morrido, você é uma vergonha, sabe? Você é uma decepção. Imagina você ouvir isso, você é uma decepção. Vai ser uma decepção por quê? Porque o outro projetou os fracassos dele sobre você e ele quer que você realize para ele se sentir bem, sendo que nem ele consegue mesmo. Então fica aí uma coisa pra gente refletir, né? Ai, meus cachorrinhos, gente.